Glória a Deus, seja bem-vindo à terça-feira do Pensamento Fértil, onde você é fertilizado pela semente, que é a palavra de Deus, que é uma energia, é o teu alimento. Você come essa palavra, ela é energia para o teu corpo, para o teu espírito, para a tua alma. Ela te toma por completo. Então se alimente da palavra. Os dias são maus, os ataques são pesados e de todas as formas, né? Desse aparelho que você está assistindo aqui, essa transmissão, daquilo que você está recebendo, quantas coisas o inimigo também quer transmitir para você, para o teu filho. Ele quer corromper as gerações, mas nós estamos aqui hoje com uma voz de denúncia para declarar o legado que nós carregamos, aquilo que nós recebemos e vamos transmitir em nome de Jesus. Irmãos, no dia de hoje, e falando nessa semana especial sobre o legado, o dia de hoje é romper com a esterilidade maldita de Moabe para ser o ventre vivo do legado de Belém. Você rompe com a maldição para ser aquele que é um transmissor da bênção do Senhor. O que é isso? É justamente a saída de Moabe e a entrada em Betlehem, a casa do pão. Irmãos, a história de Ruth e Noemi, ela é impactante demais, mas ela começa com uma situação em que Noemi está saindo com o seu marido e seus filhos na direção de Moabe para buscar o quê? Suprimento. Validaram uma necessidade e foram buscar essa necessidade no lugar errado. E o que acontece lá? Eles morrem, fica então Noemi viúva e 2 noras viúvas. O que é esse sinal? De que está morrendo aquela busca natural, porque o Senhor ia incluir algo espiritual. Quando que isso ia acontecer? Quando Noemi se posicionaria, ela ia se posicionar, voltar para Belém. Belém não é sobre uma localização geográfica natural, é uma localização espiritual, é uma posição. Então o legado, ele envolve algumas coisas que você vai entender hoje para que haja continuidade. Se o Senhor não tivesse interferido, se Ruth e Noemi não tivessem voltado para Belém, Noemi ia morrer, mendigar os seus dias lá em Moabe e acabava ali a sua história. Mas o Senhor quer nos dar uma nova história, uma continuidade dessa história, pela realidade do nosso espírito. Eu falo isso hoje assim com responsabilidade, porque a gente está falando sobre legado, e legado é a nossa responsabilidade hoje diante de tantos ataques de Satanás nesta geração, em todas as gerações, todas as gerações sendo comprometidas, né, com tecnologia, distração, conforto, os excessos da vida moderna, que estão trazendo prejuízos absurdos, mas numa cegueira total, massiva, as pessoas vão caminhando para uma coisa com toda a naturalidade. E nós vemos aquilo que é espiritual sendo sucumbido até por termos como cultura, né? Esse comportamento é cultural, tem que respeitar isso, respeitar aquilo. Nós temos uma cultura e ela é celestial. Você tem a cultura do céu e você precisa viver a cultura do céu na tua casa, no ambiente que Deus te dá, nessa localização que é geográfica humanamente, mas é uma posição espiritual que Deus te deu. Então, irmãos, eu quero falar aqui sobre 3 Cs que nós vamos declarar, profetizar, rompendo com essa esterilidade, saindo desse ventre seco. A religião, ela é um ventre seco, porque a religião, ela é idólatra das próprias obras. Sabe o que era um ídolo? Era obra das próprias mãos, não é verdade? Tem boca, não fala, tem olhos, não vê, tem ouvidos, não ouve. Mas tudo isso é a marca daquilo que está sendo feito, visto, idolatrado, e que também diz respeito não só a essas imagens estáticas, mas muitas vezes o trabalho que você executa, as pessoas com que você se relaciona, a tua vaidade, o teu ego. Você idolatra aquilo que você produz, porque é obra das tuas mãos. O teu trabalho, a ganância, a posição natural, né? uma posição no mundo corporativo. E nós entramos em coisas que nos deixam com olhos que não enxergam, com ouvidos que não ouvem, com boca que não fala. Ficamos paralisados. É isso que o inimigo quer fazer. Mas rompemos isso. A idolatria de Moabe, um dos ídolos era Moloque. Então, o deus dos moabitas era Moloque, que recebia o quê? Crianças como oferta, interrompendo a continuidade, interrompendo a linhagem, a linha geracional.
E tudo isso é uma estratégia do inimigo, que é vendida como e comprada como cultura, como culto, como tantas coisas, né? E muitas vezes a cultura é um culto mesmo a demônios. Mas o Senhor hoje, em nome de Jesus, vai descortinar a nossa mente para entender a realidade. Primeira coisa que eu quero te falar, que é sobre essa posição, é o conserto do desvio. Noemi volta para Belém. Ela volta para a localização de onde ela não teria que ter saído. Mas ok, havia um resgate de Ruth nessa história. Então o que acontece? Quando Noemi se posiciona para voltar para Belém, ela está voltando para sua localização, sua posição original, de onde ela não deveria ter saído, que é o teu espírito, que é o meu espírito, é o lugar que nós não devemos abrir mão para buscar nada. E o que eles foram validar em Moabe? Necessidade. Sabe o que eu quero profetizar hoje? Nós temos um legado de verdade, legado da verdade. O teu legado é que é a tua verdade. E é o que você vai transmitir para gerações. É que nós não temos necessidade de nada. Você tem pão, você tem suprimento, você tem água da vida. O Senhor fala, não fiqueis ansiosos pelo dia de amanhã. Quanto ao que você vai comer, beber ou vestir. Não se preocupa com essas coisas, não é a tua preocupação. Eu não vou sair da minha posição, do que eu creio, para buscar alguma coisa com a minha própria mão. Isso é idolatria. Isso é você colocar a tua necessidade na frente de tudo. E aí você se torna um escravo dela. Eu estou lendo o livro A Autobiografia do George Miller, onde a forma que ele busca ao Senhor e como ele tem temor de uma total dependência de Deus é constrangedora. E é o que eu quero viver, é o meu desejo. Tudo ele pede ao Senhor. Ele não fala para ninguém a necessidade dele. Não expõe aquilo que falta. Ele simplesmente transborda. É o overflow de George Miller, né? Ele transborda aquela fé e ele quer alimentar as pessoas com fé e oração. Aleluia. Então, quando você vê a multiplicação de pães e peixes, precisaria ali do dinheiro? Precisaria disso? Nós colocamos todos os impedimentos naturais na frente. Eu tenho o Senhor. Eu tenho o poder multiplicador, de repente tenho o suprimento, de repente tenho o que precisa, de repente eu sou em todas as coisas amplamente suprido. Nós somos amplamente supridos em nome de Jesus. Então, declare onde você está, que você tem uma responsabilidade de transmitir o legado da verdade, a verdade que liberta, a verdade que é a palavra, a verdade que é a oração, a verdade que é o Senhor, nada mais. O mundo está transmitindo, né, uma herança maligna, uma herança de dependência, de dinheiro, de posse, de ter. Nós não temos nada e possuímos tudo. Isso é um legado, é o legado de uma realidade. Em nome de Jesus, transmita esse legado. Nós não vamos para Moabe, nós não nos prostramos a Moloque. Nós temos um Deus, aleluia. E isso é a convocação para uma aliança. Com certo desvio, recebe uma convocação. O que Ruth declarou para Noemi? O teu Deus é o meu Deus. Aonde tu fores, ali eu também estarei contigo. E aonde tu morreres, ali eu serei sepultada. Ela estava definindo mesmo um destino de renúncia. E quando ela declara, o teu Deus é o meu Deus, ela renunciou Moloque, ela denuncia os falsos deuses pela realidade de um verdadeiro Deus. Irmãos, o que é isso? Quando você pega um convite de casamento, muitas vezes tem esse versículo, né? O teu Deus é meu Deus, essa aliança. E é uma aliança entre duas mulheres, não é de um casal. Mas é uma aliança muito forte que tem que ser mesmo a nossa aliança como realidade. Mas é muito mais do que um convite. Ela é uma convocação, é uma determinação. É como convocar alguém para a guerra, né? É tão real, é tão sério. E isso é a determinação de Ruth como uma aliança de Itaí para a vida ou para a morte, determinação. E aqui, irmãos, nessa convocação, nós estamos desmascarando esse Moloque, consumidor das crianças. O que nós vemos hoje aqui? Nós vemos na Terra um consumo absurdo de coisas, uma sociedade consumista que está sendo consumida pelo próprio consumismo e consumindo informação barata, consumindo graça barata, consumindo sujeira, os teus filhos absorvendo. A internet é um esgoto a céu aberto, é uma loucura acontecendo e tudo sendo recebido. Você não sabe o que teu filho recebe na escola, você não sabe o que ele está exposto, e por mais que você controle muitas coisas na tua casa, você não sabe a tudo que ele está sendo exposto o dia inteiro.
porque quer tocar na tua herança e quer impedir o teu legado, mas nós temos um legado, que é a nossa voz, que é a voz dos nossos filhos. O legado de ativar, você tem a tua responsabilidade, e a tua responsabilidade não é colocar numa bolha, né? A tua responsabilidade é expor com armadura, é colocar nesse mundo com realidade da palavra. Você tem a tua voz para transmitir o que você acredita, por isso não negligencie o tempo com quem Deus colocar no teu caminho, porque não é só com os filhos que nasceram de você, é com todas as pessoas que passam na tua vida. A tua interferência é a voz, é o legado da tua voz. Irmãos, eu não quero falar isso para glória nenhuma, eu quero testificar. Eu tive esse domingo com uma amiga, nós estávamos conversando e por várias vezes ela falava assim: então eu passei por tal coisa, mas eu lembrei que tu disse aquilo. Eu lembrei que tu falou uma vez que a palavra de Deus não voltava vazia, então eu profetizei isso. Uma vez eu lembrei que tu falou que se eu orasse. Então as palavras que eu tinha dito estavam no interior dela. Isso é um legado. Isso vai ser para sempre, isso ela vai falar para a filha dela, isso ela já transmitiu para outras pessoas em reunião de trabalho. Irmãos, como isso é forte, isso vai rompendo, atravessa toda a limitação de espaço e tempo, é geracional mesmo, vai alcançar as próximas gerações porque é uma realidade. Então você tem um legado dessa verdade, que é um legado de realidade, e tem a tua voz ativada, uma voz que pronuncia, que anuncia, que denuncia, que profetiza. Então você não pode negligenciar isso, seja na tua oração, seja onde o Senhor te dá espaço para que essa voz seja expressada, em nome de Jesus. Por isso, na tua casa, em todo ambiente que Deus te coloca, seja uma voz. Não permita que o inimigo toque naqueles que são teus, que ele te deu, porque é teu rebanho, seja os teus filhos, seja os teus amigos, seja quem o Senhor colocar, é o teu rebanho, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, eu quero declarar aqui que nós temos a continuidade. Não havia continuidade em Moabe, não existe continuidade na maldição, existe continuidade na bênção do Senhor de gerar em Belém. E quando eu falo ventre, não é só para mulheres, é para homens também, porque o ventre é tudo que está sendo concebido, gerado, é a tua mente, é tudo que está vindo à luz, todas as coisas que o Senhor está trazendo à luz, o pensamento novo, o teu pensamento fértil, a vida do Senhor. Então aqui, nós vemos que Ruth, ela gera Obed. E o que eu quero falar sobre isso? Que Obed, ele é uma adoração. O nome Obed significa adoração. E isso é a marca de quem entendeu o que carrega. Nós carregamos esse legado. E o legado que eu quero te falar é do teu ventre. Um ventre que serve ao Senhor. Olha, uma vez eu ouvi essa frase: discípulos do próprio ventre. Pessoas que servem ao seu próprio ego. Não, você tem o teu ventre, o legado do teu ventre é servir ao Senhor, é adorar ao Senhor. E nós vemos aqui, né, como o Senhor faz nesse livro de Ruth, porque o livro que começa em Moabe, mas termina em Belém, não, ele não termina em Belém, ele tem continuidade em Jerusalém, porque Davi, que nasce em Belém, vai reinar em Jerusalém. E Davi é a figura do Messias. E Davi, essa genealogia tão poderosa que você enxerga os últimos versículos de Ruth, é a genealogia do Messias, de Jesus, até chegar em Davi, mostrando uma continuidade. Então Ruth é uma marca fortíssima do legado, por aquilo que estava sendo transmitido por gerações. E aqui ele cita, né, que, como nós lemos no início, sobre Lia, sobre Raquel, sobre Tamar, nós vemos aí os ventres que serviram ao propósito, as mães de Israel, porque são mães das tribos de Israel, que é Lia e Raquel. E nós vemos aqui, claro que tiveram as concubinas também, temos aqui a marca de Tamar, que foi aquela que se deitou com o Judá, numa inclusão absurda, numa situação que você condenaria hoje em 2025. Mas é o Senhor movendo um ventre rendido ao Senhor. Aleluia, que seja essa a nossa convicção, a nossa realidade nesse dia. Você ter o teu ventre que serve a um propósito, que vai muito além de você. Isso é legado. Legado é o que me atravessa. Não fica em mim, não é para mim. É aquilo que vai marcar para sempre, que vai criar um caminho, que vai trilhar um caminho, essa trajetória. Então, no legado desse ventre, você tem essa realidade, como o Senhor fala dessas mulheres, mostrando mesmo essas mulheres como Ruth.
E Ruth, que era uma moabita, de repente ela é enxergada como bendita do Senhor, melhor do que 7 filhos. Quem era essa Ruth que reverteu toda essa maldição? É alguém que se rendeu ao Senhor, que definiu o Deus que serve. No dia que ela definiu que o Deus de Noemi era o Deus dela, ela então definiu a sua nova origem e pôde traçar a sua rota. Eu vou morrer no lugar que tu morreres, porque eu vou morrer no lugar de uma aliança. Eu morro por essa aliança. Aleluia. Irmãos, isso é legado. Isso é legado. Sabe que no dia que eu fiquei sozinha em casa com o Davi, já tem 5 anos isso, que foi o momento do meu divórcio, das situações, então, né, aquela pessoa que estava ali contigo sempre sai de casa e não está mais, e por mais que tenha tido qualquer tipo de situação, é terrível passar por isso. E eu lembro que o meu filho perguntou para mim o que ele ia fazer. E eu, irmãos, o meu desejo era falar qualquer coisa, né? Qualquer coisa para vomitar o que eu estava sentindo, para denunciar quem estava saindo de casa, para expor, né, da vontade de falar, de querer fazer justiça. Na hora eu pensei, se eu falar qualquer coisa aqui, eu vou criar um trauma para sempre. Mas eu posso colocar uma palavra. A palavra de Deus, ela não volta vazia. E qualquer coisa que a nossa opinião, ela é vazia. E eu falei uma palavra de Romanos 8, e eu falei para o Davi, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não tem perda ou ganho. Não existe essa medida. Existe que tudo nos acrescenta. E até o que agora parece uma grande perda vai te acrescentar e um dia tu vai ter entendimento disso. E eu pensei, e eu também um dia vou entender isso. E glória a Deus. Eu vou pôr um vídeo aqui no final dessa palavra, que é justamente do Davi declarando, agora nesses dias que ele está numa conferência de jovens, declarando essa palavra que eu falei para ele há 5 anos atrás. Isso é um legado, ele vai ensinar isso para os filhos dele. Ele entende que nos momentos mais difíceis não tem perda, tem Cristo. Irmãos, isso é maravilhoso, isso não é glória para nada, isso é a alegria do meu espírito, isso é meu overflow. Estou transbordando essa realidade, transbordando a alegria de que eu sei que ele vai cair, mas ele vai se levantar. Ele vai cair, ele vai talvez retroceder, mas ele sabe o caminho de volta. Essa é a alegria de você, o teu legado é você ensinar esse caminho para Belém, é você colocar na posição de volta, você ensinar, você dar a localização espiritual. Porque quem faz toda a obra é o Senhor. Quem faz todas as coisas, tudo é o Senhor. A religião é suja. A religião quer nos ensinar a sermos homens cheios de obras, uma agenda lotada, e viramos idólatras das nossas próprias obras. Idólatras. Misericórdia. Mas o Senhor rompe com tudo isso, porque não é o que você faz, é o que Ele fez. O Evangelho não é a tua agenda, é o que o Senhor determinou. E se a agenda do Senhor para o teu dia hoje é meditar na palavra, esse vai ser o teu maior lucro nesse dia, vai ser a tua maior produtividade. Talvez Ele te peça silêncio nesse dia, vai ser a tua maior produtividade, é cumprir a agenda celestial. Aleluia. E eu quero encerrar essa palavra, irmãos, declarando que nós geramos para o céu. Você tem o legado da verdade. Não vai validar a necessidade. Volta para a tua posição original, espiritual. Volta para essa realidade. Sai das necessidades hoje. Nós temos uma convocação para essa aliança que é o legado da nossa voz. É uma convocação para você, em nome de Jesus, para o rebanho que Deus te deu. Você não precisa estar lá numa igreja para alguém falar que você é pastor. Se você cuida de pessoas, se o Senhor te dá responsabilidade por pessoas, é porque você é um pastor dessas vidas. Então você tem o legado da tua voz de interferir em nome de Jesus. Não entrega vidas que estão nascendo para o Senhor, né? Estão se convertendo. O que o inimigo quer? Moloque quer essa vida, ele quer as obras que estão começando. O que aconteceu quando Jesus Cristo nasceu? Herodes quis matar todas as crianças, né? Porque aquilo estava ferindo a glória dele. Mais um rei, quem será esse rei? Mata todo mundo então para rastrear esse Jesus, mas não rastreou. Moloque não toca no que é consagrado. A mesma história havia acontecido com Moisés. Então, irmãos, toda essa história é para consagrações malignas, mas nós temos uma separação, uma consagração celestial, porque carregamos um legado, porque recebemos e transmitimos. A tua voz é transmissora desse legado.
e temos o legado do nosso ventre. Você não vai servir à tua vontade, você vai servir ao Senhor. Você vai ser incluído numa história muito maior do que você, os teus filhos, a tua herança, as flechas que Deus colocou na tua mão vão atravessar gerações. São flechas que vão mais longe, que vão levar essa palavra, que vão transmitir esse legado. E eu quero terminar aqui essa palavra com esse versículo maravilhoso que diz no Salmo 145:4. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará os teus poderosos feitos. Uma geração anuncia a outra geração. A tua geração vai anunciar para a próxima. Por isso você tem esse legado. Por isso você tem a verdade, a voz e o ventre. E você vai liberar essa realidade em nome de Jesus. Anuncia as obras do Senhor. Anuncia essa glória infinita. Anuncia esse amor de resgate. Porque tudo isso é um legado de resgate. É aquilo que Ruth viveu. Ruth foi resgatada. Ruth gerou um resgatador. Noemi foi resgatada. A história vem de um resgate. Boaz era filho de um resgate. Irmãos, quantas coisas. Meu Deus. É realmente um legado de sermos resgatadores. Você carrega esse legado em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente nessa terça. Que teu pensamento seja fértil. As tuas palavras sejam vida. Teu espírito flua nessa realidade. A nossa chave Pix está aqui para você fazer a tua oferta. Enquanto você faz a tua oferta, assiste um trechinho dessa palavra tão especial do compartilhar do Davi. E a minha maior alegria é ver os meus filhos com uma voz ativada. Um espírito ativado. Isso para mim é a realidade, é o espírito deles sendo constituído pela verdade que um dia me libertou. Em nome de Jesus. Chave Pix então é igrejavinhedo@gmail.com. Deus te abençoe. Shalom. Então, eu ganhei muito quando o Victor falou, né? Eu ganho o que preciso. Se eu ganhasse mais, eu esqueceria de Cristo. Eu ouvi a minha vida inteira que tudo que eu pedia para o Senhor, eu talvez recebesse ou não, mas porque se eu ganhasse o que eu pedia, era porque eu precisava daquilo. Como um pai e uma mãe mesmo, que por mais que tenham condição ou não, eles te dão o que você precisa para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento em vida e em espírito. Como diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quando houve umas situações comigo, a minha mãe ela veio para mim e me disse: o Senhor disse que tudo coopera para o nosso bem. Tudo que nós recebemos ou deixamos de ganhar é para o nosso bem. Amém. E eu percebo que tudo que eu já ganhei nessa vida, tudo que eu já perdi, foi tudo para o propósito do Senhor. Amém. Tudo para que Ele crescesse em mim, que eu crescesse nele e pudesse desfrutar dele todo dia. Amém. Que eu pudesse amá-lo todo dia. Amém. E eu agradeço muito ao Senhor por isso. E eu espero sempre andar nos seus caminhos. Por mais que eu tenha momentos que eu caia ou não, eu sei que Ele vai estar lá e eu vou poder me reerguer e poder voltar para o Senhor. Dizer: ó, Senhor Jesus, eu te amo. Amém. Senhor Jesus, obrigado por essa terça-feira poderosa, Senhor Jesus, porque temos um pensamento fértil. A nossa fertilidade vem das tuas sementes, Senhor, amém, que são poderosas em nosso espírito para produzir aquilo que o Senhor deseja, Senhor. Estamos caminhando esta semana, Senhor Jesus, entendendo aquilo que é esse legado, Senhor, entendendo a força que nós temos, Senhor, numa herança, Senhor. O nosso legado é redentor, porque nos redime daquilo que o inimigo quis colocar sobre a nossa vida como uma marca da nossa deformação. Estamos nesse ambiente preparados, Senhor, para saber que o nosso pensamento é fértil, Senhor. Por isso as nossas posições são indestrutíveis e a nossa esterilidade foi definitivamente rompida. Moabe não gerou coisa alguma, Senhor, em Ruth, mas o ventre vivo chegou a Belém, o legado chegou a Belém, Senhor. Obrigado por esse momento, Senhor, onde podemos romper com a esterilidade, onde deixamos a maldição para trás, onde como um ventre vivo podemos estar preparados para declarar que Belém é o nosso lugar. Belém é o lugar de uma sequência poderosa, onde Obed vai gerar Jessé, e Jessé vai gerar Davi, e Davi vai gerar os vencedores, e nós somos a geração de Davi, que está nesse ambiente como poderosas testemunhas, Senhor, de que
que todas as coisas que foram resgatadas estão resgatadas para um Efrata, para um fruto poderoso, para um fruto vigoroso, para aquilo que não se desvanece, para a tua glória perfeita em nossa vida, Senhor. Abençoe então nesse dia todos aqueles, Senhor, que estão progredindo nessa direção, aqueles que não quiseram voltar atrás, Senhor Jesus. Esse ambiente de Guarulhos também, Senhor, recebe por essa oração que é emitida, Senhor, uma marca poderosa desta vitória, Senhor. Guarda esse ambiente, Senhor. Aqui também, Senhor, a vida da Tainá, do Efraim, do Raul, Senhor Jesus. Guarda essa casa, guarda todas as coisas que estamos declarando nessa terça-feira, Senhor, como efetiva sobre esse ambiente, Senhor. Nos faça mais que vencedores, nos faça habilitados, nos faça realmente constituídos, Senhor, preparados para declarar, Senhor, que todas as coisas que são em Belém são atraídas por nós, Senhor, amém, e são atraentes para nós, Senhor Jesus. Estamos indo a Belém. Moabe nunca mais. Foi a marca, Senhor, que trouxe também o Raul ali, Senhor, em Louveira, Senhor, em Vinhedo, Senhor Jesus. E agora essa marca desse dia, Senhor, move no seu espírito, Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, nós, Senhor, entregamos, Senhor, a Ti, Senhor, esses frutos, Senhor, essas sementes, Senhor, que frutificarão, Senhor, e deixamos para trás, Senhor, toda a esterilidade, Senhor, ficou no passado, Senhor, e nós declaramos, Senhor, com lábios de louvor, Senhor, esses frutos, Senhor, que virão, Senhor, para reinar, Senhor, com autoridade, Senhor, nesta terra, Senhor, em Latinoamérica, Senhor, no mundo inteiro, Senhor. Levanta, Senhor, os semeadores, Senhor. Levanta, Senhor, os Boaz, Senhor, que vão gerar, Senhor, a prosperidade, Senhor, nessa nação, Senhor, que vão trazer, Senhor, essa alegria, Senhor, que vem de Ti, Senhor. Oh, em nome de Jesus, Senhor, derrama, Senhor, palavras, Senhor. Levanta, Senhor, profeta, Senhor. Levanta, Senhor, aqueles que têm, Senhor, a marca, Senhor, da árvore frutífera, Senhor, esse fruto, Senhor, agradável a Ti, Senhor. Esparce, Senhor, Senhor, que todo seja, toda a terra tenha, Senhor, essa marca, Senhor, de Belém, Senhor, a casa do pão, Senhor, que trairá, Senhor, essa marca da fertilidade, Senhor, esparcida, Senhor, pelas nações, Senhor, em nome de Jesus também, Senhor, oramos e abençoamos, Senhor, essa terra do Paraguai, Senhor, com uma marca frutífera, Senhor, que trairá, Senhor, aquele fruto, Senhor, que levantará, Senhor, e renovará, Senhor, essa terra, Senhor. Oramos, Senhor, e abençoamos, Senhor, a vida do Efraim também, Senhor, com essa marca, Senhor, um sinal profético, Senhor, que se levantará, Senhor, pelas nações, em nome de Jesus, Senhor. Traz palavras, Senhor, nossos lábios, Senhor, e que nossos lábios, Senhor, cantem, Senhor, louvor hacia Ti, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Amém. Senhor, o Senhor é o soberano, amém, que nos transporta das migalhas ao milagre, nos faz viver mesmo essa dinâmica de sermos transportados, Senhor, da terra da escravidão, das trevas, para o reino da luz, do Filho do seu amor, Senhor. Nos coloca nessa dimensão onde o amor encontra lugar em nós, para gerar a vida abundante, para gerar mesmo caminhos de milagre, de vitória. Nos faças vencedores nesse dia, mais que vencedores no Teu nome, sentados acima de principados, potestades e dominadores, aqueles que querem validar o fruto, que quer negligenciar o ventre, que quer mesmo reduzir a semente. Nós agora desligamos todos esses cenários de roubo, de distração, de discórdia, Senhor, em nome de Jesus, de desperdício, para que o Senhor possa edificar algo novo, extrai algo novo, uma nova resposta, uma nova disposição, Senhor, uma nova perspectiva daquilo que cresce no invisível, cresce mesmo em um cenário hostil, cresce, Senhor, onde ninguém espera nada, que o Senhor faça crescer todas as coisas. A Tua palavra diz que um semeia, outro rega, mas o crescimento vem do Senhor. Nos faz viver essa vitória, Senhor, onde o nosso ego é esmagado, porque só há crescimento em Ti. O Senhor ordena a bênção.
E nós queremos poder desfrutar de todos esses frutos, Senhor. Distribui hoje, nesse dia, com equidade, com vitória, com verdade, com autenticidade, em nome de Jesus. Que os frutos que nascem hoje em cada hospital, de maneira profética, seja mesmo os vencedores dessa terra. Amém. Seja, Senhor, as bocas que vão clamar, com esse choro que é rompedor, aleluia, em nome de Jesus. Dá fome a cada um deles, para poder extrair, Senhor, do seio de suas mães, sim, Senhor, uma verdade, amém, e uma dinâmica que reflete o mundo espiritual. Nós te agradecemos, Senhor, porque o ventre está vivo, está disposto, amém, e disponível para os céus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmos 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minha súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Caí em tribulação e tristeza. Oh, 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 oh. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego. Porque o Senhor tem sido generoso. Oh, oh. Tem sido generoso. Oh, 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 oh. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos. E eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minha súplicas. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minha súplicas. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos.
Entrai por suas portas com ação de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendize-lhe o nome, porque o Senhor é bom. E entrai por suas portas com ação de graças e com seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendize-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Essa misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! E celebrai com júbilo ao Senhor. Todas as terras servi ao Senhor com alegria. Todas as terras apresentai-vos diante dele com cânticos, sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Só Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele com cânticos, sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. 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 Celebrai com júbilo ao Senhor. Aleluia. Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavra, se deles não se ouve nenhum som. Não entanto por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e suas palavras até o fim do mundo. Até os confins do mundo. Aleluia, Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, permanece para sempre. Verdadeiros são seus juízos, igualmente justos, igualmente justos. E mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e
e o destilar dos favos.